Salve! Já se inscreveu no nosso canal? Então inscreva-se. Se você gosta, curta e compartilhe com seus amigos. Você estará sempre na cara do gol. Na nossa série sobre as Copas do Mundo que eu cobri, desde 1982, foram 9 Copas do Mundo. Hoje é a vez de falar sobre a Copa do Mundo de 1986, a Copa do México. Essa Copa deveria ser realizada na Colômbia, mas a Colômbia vivia uma onda de violência e se declarou incapaz de fazer a Copa do Mundo. E aí a FIFA foi buscar quem estivesse mais ou menos pronto e escolheu a cidade, ou as cidades, do México. Em 70, o México tinha feito a Copa do Mundo, que o Brasil foi tricampeão, e que tinha sido realizada com muito êxito. E o Brasil, então, partiu para essa Copa confiante, porque, afinal de contas, tinha uma base muito boa de 1982. Mas o grande jogador do Brasil vivia um drama. Em 85, um ano antes da Copa, Zico tinha sofrido uma entrada violenta de um jogador, Márcio Nunes, do Bangu, e tinha passado por uma delicadíssima cirurgia no joelho. Havia uma grande dúvida se Zico poderia ou não jogar a Copa do Mundo. Tele Santana apostou, e mesmo sem que ele estivesse em totais condições, com 100% da sua capacidade física, Tele Santana levou e apostou que Zico seria o grande nome do Brasil na Copa do Mundo. E vieram então os jogos. A Itália, que tinha sido campeã do mundo em 82, abriu a Copa, 1-1 com a Bulgária, jogo realizado no Estádio Azteca. A Itália de Scirea, Bani, Di Gennaro, Bruno Conte, que era um grande atacante, Altobelli, a mesma coisa, o time dirigido por Enzo Berzot. Mas, diante da Bulgária, que não era uma grande seleção, empate de 1-1, Altobelli tinha feito o primeiro gol e a Bulgária empatou já no final do jogo. E veio a estreia do Brasil no dia 1º de junho de 86. Espanha no nosso caminho. Vejam que na escalação, Zico está no banco de reservas, por causa da sua condição física, e nem entrou durante o jogo. Carlos, Edson, Júlio César, Edinho e Branco, Elzo, Alemão, Júnior jogando no meio de campo em lugar do Zico, depois entrou Falcão e Sócrates, Casagrande, depois entrou Miller e Careca. Nesse jogo, Tele nem colocou o Zico no jogo. O Brasil ganhou por 1-0 com um gol de Sócrates de cabeça aos 17 minutos do segundo tempo. Depois Portugal ganhou da Inglaterra por 1-0, já num outro grupo. O segundo adversário do Brasil foi a Argélia. Jogo de novo no Estádio Jalisco. O Brasil tinha escolhido ficar em Guadalajara porque tinha sido em Guadalajara a sua casa durante a conquista do tricampeonato. Os mexicanos, sobretudo dessa cidade, adoravam a seleção brasileira e os brasileiros, o modo de ser dos brasileiros, da torcida que fazia festa pelas ruas de modo geral. Brasil de novo 1-0 sobre a Argélia. De novo, Zico não começou jogando nesse jogo, nem no banco de reservas ficou. O Brasil ganhou com um gol de Careca aos 21 minutos do segundo tempo. Veio o terceiro jogo, antes fiz a cobertura de Polônia e Portugal. Portugal perdeu o jogo de 1-0. E no jogo, a terceira partida do grupo, o Brasil ganhou mais fácil 3-0 sobre a Irlanda do Norte. E nesse jogo, finalmente Zico apareceu. Foi lançado no segundo tempo em lugar de Sócrates. O Brasil ganhou com gols de Careca, Josimar e também Careca no segundo tempo. Brasil classificado em primeiro lugar com 3 vitórias, ganhava o direito de permanecer em Guadalajara para o jogo das oitavas de final da Copa. E o adversário foi a Polônia. O Brasil enfrentou também no estádio Jalisco, em Guadalajara, a Polônia, e venceu fácil, passou por cima, 4-0. De novo, Zico no banco de reservas, entrando no segundo tempo, aos 25 minutos, no lugar de Sócrates. Não fez nenhum gol. O Sócrates fez o primeiro de pênalti, Josimar o segundo. Essa foi a Copa do Josimar, convocado à última hora. Edinho fez o terceiro e Careca fez o quarto gol, novamente de pênalti. O Brasil passou para as quartas de final. Nesse jogo aqui, a Espanha fez 5-1 na Dinamarca e veio o fatídico jogo contra a França. O jogo do tal pênalti perdido por Zico. Brasil com Carlos, Josimar, Júlio César, Edinho e Branco, Elzo, Alemão, Júnior, depois Silas no lugar dele, Sócrates, Miller, depois Zico aos 26 do segundo tempo e Careca. Zico tinha acabado de entrar em campo quando aos 29 minutos ele faz um lançamento para Branco, Branco entra na área e o goleiro Batz da França faz pênalti. O jogo estava 1-1, o Brasil tinha feito 1-0 com Careca, a França empatou com Platini ainda no primeiro tempo, e nesse lance, aos 29 do segundo tempo, surgiu a grande chance do Brasil despachar a França e passar para a semifinal da Copa do Mundo.
mas Zico bateu o pênalti. Ele tinha acabado de entrar, como eu disse, estava frio no jogo e o goleiro Betts defendeu. O jogo foi para a prorrogação, ninguém fez gol, permaneceu 1-1 e nos pênaltis Sócrates bateu o primeiro e o Betts defendeu. Olha que ironia. Stopirá fez 1-0 para a França, Alemão bateu e empatou para o Brasil, Amorô fez a França 2-1 e aí Zico se ofereceu para bater novamente, sem medo, sem nenhuma perda da confiança por ter perdido durante os 90 minutos. E ele fez o gol, 2-2. A França se colocou na frente novamente com 3-2, Branco empatou 3-3 e veio o pênalti do Platini, a grande estrela da Copa, a grande estrela da seleção francesa, e Platini chutou por cima do gol. Júlio César teve a chance de empatar, de colocar novamente o Brasil na frente, mas bateu um pênalti que a bola bateu na trave e voltou ao meio do campo, tal a força com que ele chutou. E o Fernandes bateu o último pênalti e eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Foi doído, como tinha sido em 82 no México, em 82 na Espanha. No México, em 86, também foi muito doída a desclassificação do Brasil da Copa do Mundo. Houve alguns incidentes antes desse jogo. Nós acompanhávamos, os jornalistas brasileiros, a seleção brasileira na sua concentração, que ficava a uns 20 quilômetros de distância da cidade de Guadalajara, do estádio Jalisco. E quando a seleção saía, escoltada por batedores, era aquela correria, os repórteres de rádio, jornal, televisão, acompanhando a seleção, vivendo aquele clima, né? A torcida esperando a seleção chegar. Ao longo da estrada ficavam os mexicanos com bandeirinhas do Brasil, fazendo saudação para a seleção a caminho do estádio. E aí a polícia tentava impedir que os jornalistas chegassem perto. Numa dessas, eu com um carro que eu dirigia, tentei forçar uma passagem, um carro da polícia, que não estava identificado, me fechou e eu dei uma freada brusca, o carro da polícia, que depois eu vim descobrir que era de um policial, que era do chefe da polícia de Guadalajara, bateu num outro carro da polícia e quando eu cheguei ao estádio, eu estava detido, meu carro tinha sido identificado e eu fui detido antes da chegada ao estádio, de entrar mesmo no estádio, no estacionamento, na entrada dos jornalistas, e tive que esperar durante 20 minutos a chegada do tal policial para explicar para ele que eu era um jornalista que apenas estava acompanhando a seleção brasileira. Foram alguns dos incidentes, esse foi um dos muitos incidentes que aconteceram com a polícia de Guadalajara, mas houve outras tantas. Nesse ano a Rádio Globo alugou uma emissora local lá em Guadalajara e transmitia os jogos. Hoje em dia tem internet, é fácil de você ouvir a transmissão fora do país, mas naquela época não existia. A Rádio Globo então alugou uma emissora local e transmitia os jogos do Brasil para a cidade de Guadalajara, para os mexicanos, para os brasileiros, enfim, para todos que lá estavam. Era possível ouvir a transmissão pelo radinho. Foi uma transmissão pioneira daquela época da Rádio Globo. E essa foi, sem dúvida, uma Copa de muitas novidades acontecidas. Com o Brasil eliminado da Copa do Mundo, voltando ao país, nós fomos para a cidade do México para a fase final. E aí a Argentina derrotou a Bélgica por 2-0, foi para a final, e a França, que tinha nos eliminado, perdeu para a Alemanha. E a Alemanha foi decidir a Copa do Mundo com a Argentina de Maradona. E Maradona, que nessa Copa do Mundo fez toda a diferença, ganhou praticamente o título para a seleção da Argentina, a Copa do Mundo de 86. Próximo capítulo, Copa de 1990 na Itália. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe. Até a próxima.